Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está assistindo aí. Meu nome é Vinícius e eu sou aluno do 7º semestre de licenciatura em Matemática, onde eu faço a disciplina de Matemática Aplicada à Física 3. E hoje eu vou estar resolvendo um exercício que está no RAD. O exercício, então, é o RAD volume 3, né, capítulo 23, traço 1, que fala sobre fluxo elétrico. E o exercício é o exercício 3. Então, o enunciado do exercício é: o cubo dessa figura, esse aqui, tem 1,40 metros de aresta, está orientado de forma mostrada na figura em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Então, esse é o primeiro ponto muito importante, um campo elétrico uniforme. Tá? Ou seja, a gente não vai ter uma variação aí de, né, como a gente já viu em outros exemplos que até o próprio livro traz. Determine o fluxo elétrico através da face direita. Então a gente vai estar trabalhando com essa face aqui, tá? Do cubo. Do cubo, se o campo elétrico em newtons por coulomb é dado por A6 na direção I, menos 2 na direção J, e AC é menos 3I mais 4K. Menos 3 na direção I, mais 4 na direção K, e D qual é o fluxo através do cubo nos três casos. Então, a gente vai calcular o fluxo elétrico somente na face direita, tá? Agora a gente vai para primeiro pensar em um ponto. Se a gente está falando da face direita, a gente precisa calcular a área dessa face direita, né? Porque a gente, como a gente já viu, a gente vai chegar em numa área, né? Quando a gente faz a integral de dA, a gente chega na área. E quem que é essa área? A área é daquela face que a gente está trabalhando, a face direita. Como a aresta do cubo é 1,4 metros, então a nossa área, né? A gente tem um quadrado aí, vai ser 1,96 metros quadrados, tá? E lembrando que quando a gente fala que se ele está na direção I, a gente está falando com relação ao eixo X. Se a gente está falando está orientado na direção J, é em relação ao eixo Y, e a K em relação ao eixo Z. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, a gente quer saber quando é dado na direção I, tá? Tem 6 na direção I. Então, eu fiz o cubinho aqui, como a gente sabe que o vetor área, o vetor dA, né, que eu chamei de dA, o vetor área, ele vai ser perpendicular à nossa face aqui. Beleza. Que eu desenhei os eixos, desenhei o campo elétrico aqui, tá? E o que acontece? Eles vão estar perpendicular. O vetor área dA vai estar perpendicular ao campo elétrico. E o que acontece quando a gente tem eles são perpendiculares? É igual a zero. Eu trouxe até aqui a integral para a gente ver. Então a gente não vai ter fluxo na alternativa A. Então o nosso fluxo vai ser nulo. Não existe, né, campo elétrico nessa direção. Então agora a gente vai para B. Então o que a gente faz? Agora a gente vai falar, a gente tem menos 2 na direção J. Perceba que eu tenho o meu vetor área aqui, dA, que é perpendicular à minha face, né? Que a gente está trabalhando. E o vetor campo elétrico, ele é menos 2J. Ou seja, ele forma um ângulo de 180. Opa! Ficou meio bugadinho aqui. Mas ele forma um ângulo de 180 graus. Quando a gente tem um ângulo de 180 graus formado entre os dois, a gente vai ter um fluxo negativo, lembra? Que vai dar o cosseno de 180, vai dar menos 1. E aí a gente vai resolver. Como que a gente vai resolver? Então vamos lá. Eu tenho que o meu fluxo é igual à integral do produto escalar entre o meu campo elétrico, ou entre o vetor campo elétrico e o vetor área, né? Então quem que é o meu vetor campo elétrico? Eu tenho menos 2 na direção J, e o meu vetor área é o dAj, né? Que a gente está falando de um pedacinho de área. Então,
eu vou fazer a multiplicação escalar, vai dar menos 2dA, tá? Eu posso jogar o 2 para lá, aqui tem um menos, tá, pessoal? Eu joguei o menos 2 para fora. E quem que é a integral de dA? A. Por isso que eu falei, ó, como é importante que a gente tinha que calcular a área lá no começo. Então, o que eu tenho aqui? Que a minha área, ela é, o meu fluxo, né, na alternativa B é menos 3,92 newtons metros ao quadrado cômodo. Lembra que eu comentei que o meu fluxo ia ser negativo? Então, justamente, o meu fluxo deu negativo. E na alternativa C, eu tenho menos 3 na direção Y e 4 na direção K. O que acontece? Menos 3 na direção Y, ou seja, oposto a X, e na direção K eu vou ter perpendicular com o vetor dA, ou seja, meu fluxo vai ser nulo. Mas se a gente for fazer o produto escalar, lembra, a gente tem as componentes. Aqui eu só tenho componente J, e aqui eu não tenho componente J, eu tenho I e K. Quando a gente faz o produto escalar vai dar zero, mesmo assim. Então a gente percebe, como eu mostrei lá no começo, justificativas, que os meus vetores são perpendiculares, então vai dar zero, ou fazendo multiplicação pelo produto escalar, que a gente já percebeu que vai dar zero. Então, meu fluxo aí na C, né, vai ser zero. E a parte D, a alternativa D, qual o fluxo total através do cubo nos três casos? O que a gente pode fazer? Então aqui a gente tem o nosso cubo, né? E o que acontece? Quando a gente estiver entrando aqui, a gente vai sair aqui. Então todas as linhas de campo que representam o nosso campo elétrico, elas vão atravessar a nossa superfície gaussiana. E ao mesmo tempo que vai entrar, vai sair. Lembra? Por isso que a gente falou sobre campos uniformes? Justamente por isso, não tem variação. Então todos os campos, todas as linhas de campo aí, elas que representam os campos elétricos vão entrar e ao mesmo tempo vai sair. Portanto, nesse caso, nosso campo elétrico total aí vai ser, quer dizer, o nosso fluxo total através do cubo vai ser zero. Então é isso, pessoal. Agradeço aí e bons estudos.